Rapaziada, eu gostava de Jump Force. Hoje em dia, talvez o jogo não pareça tão bom, tá ligado? Tipo, quando você vê a ideia do jogo, é um jogo que junta vários personagens de anime em um jogo só e bota eles pra trocar porrada. Conceito interessante, tá ligado? É basicamente um Smash Bros, só que de anime. É um conceito que lembra bem os Mugens, tá ligado? Aqueles joguinhos 2D, que é vários personagens de anime, você bota eles pra lutar, suave. Só que dessa vez é oficial e é 3D. Que maravilha esse jogo seria, né? Você que tinha o sonho de botar o Goku e o Naruto pra sair na porrada, você finalmente vai ter o seu joguinho, não é? Bom, é o que era pra ser, só que infelizmente o jogo foi um fracasso e fechou os servidores dele. Então, tipo, hoje em dia, se você tiver a sorte de jogar esse jogo ainda, você vai entrar lá e o jogo vai ser meio que zero online, vazio, dane-se. Acabou. O que é uma pena, porque mesmo que esse jogo seja uma farm de dinheiro infinito, porque queira ou não, jogo que uma empresa pega pra juntar os personagens e botar eles pra sair no soco é pra farmar dinheiro. A gente vê lá o jogo da Warner, farmar dinheiro. A gente vê até o Smash Bros também, farmar dinheiro. É pra farmar dinheiro. Só que a ideia é boa. E exatamente por isso que farma tanto dinheiro. Mas aí as empresas, como elas só querem uma farm de dinheiro, elas tacam o dane-se pra ideia. Tacam o dane-se pro jogo da Warner. Tacam o dane-se pro Jump Force. Mas os motivos de Jump Force ter virado um jogo morto e de poucas pessoas gostarem não é só por causa disso. E sim porque o gráfico não encaixa com todos os tipos de personagem. O gráfico daquilo fica estranho em muito personagem. Tipo, olha esse Freeza, mano. Olha isso aqui. Olha que bicho esquisito. Mas o gráfico fica bom em muito personagem. Tipo, em Yu Yu Hakusho, em Boku no Hero, tipo, olha esse All Might, mano. Esse All Might eu achei de qualidade, tá ligado? Eu sempre gostei do estilo desse All Might aqui. E o problema real na época foi eles tentarem deixar tudo muito realista, sendo que muitos personagens ali não combinam com o realismo. Tipo, fica estranho. E também o que eles viam como realismo na época não era um realismo muito bem aplicado, tá ligado? Muita coisa ali ficava zoada. E Jump Force também seguia uma linha que muito jogo tava seguindo na época, que era você cria teu personagem, você se insere naquele mundo ali, teu personagem ele ganha poderes que tem a ver com os outros personagens daquele mundo, e você joga online, e você troca porrada com os personagens daquele mundo. Tipo, esse sistema até pode funcionar, só que você tem que fazer ele direito. Ele funcionou em muitos jogos, tipo Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Xenoverse 2, Naruto, Chuburuto, né? Não gosto tanto desse jogo não, esse jogo pra mim é meio pai. Mas em Jump Force ele funcionou mais ou menos, ele faltava muita coisa ali, faltava opção pra personalizar, bastante coisa que eles poderiam colocar em atualização futura, que não colocaram. Não chega a ser tipo o jogo do Saitama, onde, sinceramente, eu acho muito mal feito o jogo do Saitama, mas faltou alguma coisa ali, faltou um sal que eles não colocaram, faltou o sabor game design. E além disso, o jogo tinha uns bugs bem do caramba mesmo, assim. Eu acho que se esse jogo na época não fosse focado em ser uma farm de fazer dinheiro e tentar revolucionar numa parada que eles não conseguiram, hoje em dia ele estaria vivo. De verdade, Jump Force era um jogo muito interessante de ser jogado. E o conceito também era massa. Só que eles resolveram replicar coisas que já existiam, que estavam fazendo sucesso na época. Não resolveram inovar. E na tentativa de inovar, fizeram essa desgraça aqui. Sério, se de verdade eles parassem um tempo pra olhar o jeito que tá os personagens, e eles falassem, caramba, parece que o Freeza fez a harmonização facial. Se eles parassem pra olhar isso, eles iam pensar, tá, tem que fazer um design que encaixe em cada personagem. Isso seria interessante. Só que não, resolveram pegar, fazer modelos de mesmo estilo, com o mesmo aspecto de que parece que passou pela Unreal Engine e falar, não, toma, tá top. Assim tá o suco. Mas o jogo não é de todo ruim. Eu não vou detonar o jogo por causa que esse jogo, queira ou não, ele era meu favorito na infância. Eu joguei tanto tempo esse jogo, da minha infância pra adolescência, tava naquela época lá, que, mano, eu percebi que ele é um entretenimento interessante. Se você ignora que os gráficos disso daqui parece que todos os personagens estão saturados e que todo mundo ali é um personagem de Tekken, você consegue jogar e se entreter um pouquinho. Tem muita coisa ali interessante, tipo, eu lembro que eu adorava a cena que o Light aparecia. A cena que o Light aparecia eu ficava, nossa, mano, vai rolar o Death Note. E era interessante você ter a capacidade de ter o seu personagem e colocar alguns ataques que você achava muito massa na época. Tipo o Diablo Jumbo, mano. O Diablo Jumbo era muito massa. Talvez eu esteja deixando a nostalgia me levar, mas esse jogo, ele era bom. De verdade, ele era bom. Ele tem todos os seus defeitos, como gráfico, bug, mas ele era bom. Eu gostava desse jogo de verdade. Hoje em dia, eu não veria ele da mesma forma, mas ele era um jogo bom na minha época. E ele tinha um potencial bom até.
Só que como esses jogos que as empresas juntam os personagens são só mais uma farm de dinheiro, aconteceu com ele um destino que aconteceu com a maioria desses jogos. Morreu. E essa foi a vida de Jump Force. Poderia ter sido um dos maiores jogos de anime já existentes. Só que farmar dinheiro, né? E no final nem deu pra farmar tanto dinheiro, porque o jogo fechou muito cedo. Acho que o povo não comprou, né? O povo não gostou muito. Mas enfim, eu gostava de Jump Force. Eu joguei muito esse jogo. Eu cheguei a ponto de zerar esse jogo. E eu gostava bastante. Mas é isso. Espero que meu vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. E é isso. Valeu aí. Eu tô flutuando. Galera, tava aqui jogando lá.